Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Caio Calderari aqui. Hoje eu vou falar sobre um assunto bem legal. Antes da gente já começar, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, vambora. Hoje o assunto é direto ao ponto, vamos falar sobre No Code Ops. O que é No Code Ops? O que é esse termo? Vou falar um pouquinho, explicar. E é bem legal porque é uma coisa que eu não tenho visto aqui no Brasil, ninguém falando ainda sobre esse termo. Lá fora já tem uma galera se classificando como No Code Ops, já temos vagas específicas para No Code Ops, já temos ali uma cultura, empresas se posicionando dessa forma. E o que muda? Qual que é a diferença entre No Code Ops e No Code normal, Low Code? Como é que é isso? Como é que funciona? Enfim, vamos falar sobre isso. Bom, vamos começar então pela primeira pergunta, e a mais óbvia. O que é No Code Ops? Bom, No Code Ops, o Ops ali em inglês significa operations, operações. Então isso já nos dá um primeiro entendimento do que significa isso. Então, bom, No Code são as ferramentas ali que a gente tem de construção drag and drop ali, mas a gente tem uma outra camada de ferramentas No Code que são as ferramentas de automação e de integração. Caio, dá um exemplo, por favor. Sim, ferramentas como o Make.com, como o Zapier, entre outras diversas ferramentas que servem para você fazer integrações entre uma ou mais ferramentas, ou seja, criar não só a integração entre essas ferramentas, mas também automatizar processos e criar processos com multipassos e multi-integrações. Então, quando a gente olha para a esfera de ferramentas no Code, a gente tem ferramentas como Bubble, Flutterflow, a gente tem Will Web, a gente tem Webflow, Framer, a gente tem toda essa gama de ferramentas, mas todas elas são, de certa forma, diferentes entre si. Tem algumas intersecções, o que a gente chama de overlaps, né? Elas, às vezes, barram uma nas outras em relação ao que elas fazem, mas não estão necessariamente competindo diretamente entre si, atacando os mesmos problemas e oferecendo as mesmas soluções para o mesmo tipo de público, apesar de tudo isso estar no mercado de desenvolvimento de software e no mercado no ou low code, né? Então, o Ops, ele é uma outra vertente ali. Então, quando a gente adiciona o Ops no No Code Ops, a gente está falando muito mais em usar ferramentas no code para criar soluções que estão relacionadas com a parte de operação das empresas, tá? Então a gente está falando muito mais de ferramentas que vão ser utilizadas para a gente operacionalizar um processo, para a gente criar ali mecanismos e formas de melhorar e automatizar processos operacionais dentro das empresas, tá bom? Então, quando a gente fala de No Code Ops, a gente está falando de ferramentas de integração entre serviços existentes, integrações com APIs e criação de automações. Então a gente descola um pouco desse universo de ferramentas de construção de aplicativos, de construção de sites, de construção de MVPs, apesar de que sim, o No Code Ops pode se comunicar e se integrar com esse ecossistema a partir do momento que fizer sentido, a partir do momento que a gente precisar plugar interfaces, a gente precisar conectar informações que estão em algum lugar, em algum outro serviço através de APIs e plotar isso numa interface, criar uma interface visual para que alguém possa utilizar isso, puxar informações de banco de dados, enfim, trabalhar com todas essas informações que estão passando ali por todos esses sistemas. Então, o que é o No Code Ops? O No Code Ops ele é uma vertente ali do No Code onde a gente foca no uso de ferramentas que estão mais focadas em trazer benefícios para a operação de uma empresa, para a gente fazer automações, automatizar processos. Muito também se envolve na parte de transformação digital, onde a gente vai de fato entender processos que estão ali às vezes deficientes ou que podem ser melhorados ou que podem ser digitalizados, e a gente vai começar a trabalhar com essas ferramentas visuais, essas ferramentas no code que aceleram o processo e se tornam muito mais fácil para a gente utilizar, para a gente automatizar esses processos, para a gente melhorar e muitas vezes digitalizar esses processos. E aí então a gente começa a nichar mais o uso dessas ferramentas para objetivos específicos focado
focado para a automatização de processos e para a melhoria de processos de operação, tá? Então, é isso que o No-Code Ops faz. E aí, dado esse contexto, o uso das ferramentas funcionam e também as coisas que a gente vai buscar fazer durante o processo mudam também. Então a gente acaba tendo e já está vendo isso acontecendo lá fora, que é uma segmentação do mercado voltada para o No-Code Ops. Então a gente tem não só ferramentas específicas, como eu já mencionei, Make, Zapier, entre outras ferramentas, para que você possa fazer toda essa parte de operação. Em algum momento a gente vai se integrar com as ferramentas de front-end também, mas esse universo acaba tendo também um profissional mais específico e com habilidades específicas e conhecimentos específicos também para atender essas necessidades e atuar muito bem nesses cenários. E acaba sendo um profissional que tem skills, habilidades diferentes desse profissional que a gente está falando de no-code mais generalista, mais focado em criar aplicações, MVPs. A gente está falando de um profissional que muitas vezes vai estar atuando dentro mesmo da empresa, onde ele vai estar fazendo esse processo de automatização, esse processo de melhorias de operação e processos internos da empresa, através dos conhecimentos que ele tem de no-code, de APIs, de bancos de dados e de manipulação de dados e de automação e melhoria de processo e de operação. Então, é um profissional que ele vai ter um viés um pouco diferente, propósitos, objetivos diferentes, e as skills e habilidades e ferramentas que ele vai utilizar são diferentes também, apesar de serem ferramentas no low-code também. Então, isso é interessante, isso é uma opção que está aparecendo no mercado, empresas se posicionando também nesse mercado a fim de oferecer soluções para o mercado corporativo, para empresas, também para startups, claro, faz total sentido, mas com esse viés não de construir o produto, não de criar um MVP, não de criar um aplicativo, pode sim, em algum momento, se traduzir nisso, em algum momento lá na ponta, mas muito mais focado em como utilizar ferramentas no-code para melhorar processos, para otimizar processos deficientes ou que precisam ser digitalizados. E aí o que está acontecendo também é assim, empresas que estão atendendo como prestadora de serviço para outras empresas, né? Então, vamos supor, eu sou uma empresa que faz No-Code Ops, então eu ofereço No-Code Ops para outras empresas, presto serviço, faço projetos, implemento, entendo as dores, implemento, crio as soluções, faço tudo isso gerar ali o resultado que está sendo necessitado ali para a gente alcançar. E aí depois, beleza, parto para um outro cliente, parto para um outro processo. Como também tem profissionais que estão sendo contratados pelas empresas, áreas estão sendo criadas dentro das empresas, núcleos ali dentro, para ter esses profissionais ali dentro de forma contínua, trabalhando nesses processos e também mantendo e fazendo a governança desses projetos, desses processos, dessas automações que foram criadas. Afinal de contas, não basta simplesmente fazer a implementação, fazer a otimização do processo e fazer com que a operação funcione de forma mais inteligente e automatizada e melhorada com as ferramentas no-code, mas também precisa, logicamente, de no futuro haver uma gestão, uma manutenção e de forma contínua fazendo ali a gestão disso e fazendo melhorias contínuas, entendendo e melhorando cada vez mais. Então, No-Code Ops é uma nova vertente, uma nova possibilidade. Em alguns vídeos no passado eu já venho falando de possíveis quebras no mercado no-code também, falando do desenvolvedor no-code ali, talvez mais focado em front-end, mais focado em design, mais focado em back-end. Talvez a gente possa ter uma maturação ali do mercado e uma segmentação melhor desses profissionais, agora também vindo com inteligência artificial, então a gente tendo pessoas que talvez tenham skills mais focadas para um universo, talvez até trazendo um pouco dos conceitos que a gente tem na programação tradicional, pessoa mais focada ali em operação, pessoa focada em design, focada em banco de dados, em dados também, o data science, ou o pessoal de AI. Então, não necessariamente a gente vai precisar que uma pessoa, um profissional único tenha toda essa bagagem, todas essas habilidades. Lógico que é importante que você se informe, saiba o máximo possível, mas no dia a dia, às vezes ali na operação, conforme a gente for escalando esse processo e as coisas forem entrando mais ainda nesse universo no-code, que acho que não temos volta aí, principalmente agora com AI, a gente vai
conseguindo ter mais profissionais ali específicos, e a gente vai criando essas segmentações e essas organizações de como, de fato, a gente pode utilizar o no-code para resolver problemas específicos e cenários específicos, e como que a gente pode pensar em lapidar as nossas habilidades e o profissional se encaixar melhor ali no contexto que ele vai atuar, sabendo como usar as ferramentas no code, que habilidades ele precisa ter para conseguir atuar nesse contexto de maneira mais eficiente. Por exemplo, pode estar sendo uma empresa que está prestando serviço, um consultor, pode estar sendo uma pessoa que está sendo contratada dentro dessa empresa que está prestando serviço, de agências no code, algo que a gente já vê uma crescente muito grande no mundo todo, ou pode estar sendo parte de uma equipe ali dentro de uma empresa, principalmente nas empresas que já estão criando consciência, já estão criando núcleos de profissionais que entendem e utilizam ferramentas no-code, low-code no dia a dia ali, e estão fazendo parte de times dentro de empresas, criando essas áreas ali, criando projetos, tocando projetos, centralizando projetos, mas também trazendo a cultura do no-code para dentro das empresas onde elas estão inseridas. Então, isso é bem legal. Se você não sabia sobre no-code ops, comenta aqui embaixo se quer deixar um outro tipo de comentário, falar um pouco do que você achou desse vídeo ou de dúvidas para vídeos futuros, enfim, fica à vontade, deixa o like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para mais conteúdos aqui. Vou ficando por aqui, vão aparecer 2 vídeos para você continuar assistindo mais conteúdo sobre no-code, design, startups e empreendedorismo e muito mais aqui no canal. Valeu, vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.